Graça e paz a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um vídeo reflexivo no canal Cristianismo Vida Terrena. O meu nome é Silvio Pinheiro, sou curitibano, casado, ex-membro da CCB. Vocês já sabem, esse canal trata de apologética cristã, trata de assuntos relacionados à fé em Jesus Cristo, Senhor nosso, e também as fés estranhas, como é a fé da CCB, que é uma fé estranha. E hoje vou tratar de um assunto que está correndo nas mídias sociais aí. Pelo menos no YouTube, nesses vídeos que falam sobre a congregação, os movimentos de reforma e também essa ansiedade do povo de voltar à sua prática de fé. E também essa contra-reforma protestante da CCB. Ou será contra-reforma católica da CCB? Você sabe o que é uma contra-reforma católica da CCB? Bem, para começar nesse assunto, eu vou contar para vocês duas coisas e depois eu vou chegar no assunto. Tenham paciência comigo, esse vídeo vai ser um pouco extenso. Aqui está meu desabafo reflexivo sobre essa pouca vergonha que está acontecendo na seita CCB. Em primeiro lugar, você sabe o que é uma contra-reforma católica? Muito bem. Em 1517, um padre alemão, muito católico, mas muito temente a Deus, chamado Martinho Lutero, o Martin Luther. E esse Martinho Lutero, ele apregoou nas portas da catedral, da igreja que ele atendia, lá na igreja que ele atendia, suas 95 teses, que contêm as 5 solas scripturas, 5 ideias que estavam no meio daquelas teses. Contra o quê? Contra o sistema católico de querer garantir indulgências, que é aquela forma de comprar a salvação através de dinheiro. E ele foi firme. Ele postou, punha sua cara a tapa. Ele não mandou secretário, não mandou advogado, ele não mandou vizinho ir lá. Ele não foi de madrugadas escondidas. E ele não fez reuniãozinha secreta na sua sede, na sua igreja. Não. Ele pegou, escreveu. Acredito eu que seria um manuscrito, pergaminho, né? Já existia a escrita, né? Papel já tinha desenvolvido. Foi lá, escreveu e pregou na porta da igreja. E isso causou a ele um problema que até hoje nós sabemos qual foi. Perseguições, processos de morte, com perigo de perder mesmo a vida, expulsão, excomunhão, difamação realmente, que ele estava endemoniado, que ele era um perdido, um caído, que estava se revoltando contra a graça de Deus, a toda a poderosa Igreja Católica. Mas o que Martinho Lutero fez? Há 504 anos, 503 anos, quase, 504 anos, não parou aí. Ele deu embasamento a um movimento que se internacionalizou. E esse movimento começou a revolta protestante. Revolta não é de revolucionário, do revoltado contra Deus, não. Uma revolução do pensamento. Martinho Lutero, ele influenciou até mesmo os iluministas que mais séculos para frente começariam até o iluminismo, que também influenciou o Grande Oriente, a maçonaria, né? A francesa, a inglesa, que influenciou as igrejas evangélicas, que influenciou a Revolução Industrial, a ciência, a biologia e todo tipo de conhecimento que o ser humano ele teve, digamos assim, nos últimos 500 anos, foi influenciado por quem? Pela Revolução, pela Reforma Protestante. Uma reforma que começa na religião, no coração e no seio da igreja. Templo e comunidade. E isso é inegável. Muitas pessoas vão entrar nesse meu canal e dizer que não tem nada a ver. Tem sim. Tem sim. Foi através da Reforma Protestante de Martinho Lutero que como é que chama ele? O João Ferreira de Almeida se inspirou para fazer a tradução da Bíblia em português.
O próprio Martinho Lutero, ele tinha em mãos passagens, né, das Bíblias, das impressas, que Gutenberg criou, né? A imprensa desenvolveu. E começou-se, então, a desenvolver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Mas se não fosse Martinho Lutero trocar o trombone, tocar trombeta, pegar o seu bombardão no peito e levar sua cara a tapa, não tinha acontecido nada. Nós estávamos até hoje pagando dinheiro para a Igreja Católica para entrar no céu. E aí daquele que levantar uma vozinha contra a Igreja Católica. Só que a Igreja Católica não parou por aí. Ela começou a perceber que estava perdendo adeptos da sua seita católica. As pessoas estavam despertando para Cristo. E as pessoas começaram a se reunir em nome do Senhor, das suas casas, em novos templos, e começaram a surgir as igrejas evangélicas. E a Igreja Católica não gostou disso. Ela começou com a sua contra-reforma. Essa contra-reforma, através da sua Inquisição Romana, ela caçou, ela queimou pessoas e assim por diante. Claro que ela gerou também alienados em outros setores, mas ela queimou, perseguiu, matou, mandou matar. Ela extraditava, um rei de tal país extraditava uma pessoa que era considerada herege pela Igreja Católica, prendiam lá no outro país, traziam para cá e chegava em Roma, ela era julgada do jeito deles, né? E lá era queimada viva, ou ela era decapitada, degolada, conforme os santos anciães da Igreja Católica fizeram durante muito tempo, né? Os cardeais, né? O Conselho Cardinalício Retrum Vaticanum, né? Lá na Praça de São Marcos, na Basílica de São Pedro. Se reuniam, decretavam a morte daquele homem e daquela mulher que queria levantar a bandeira de Cristo. E isso aconteceu. E está voltando a se acontecer. Eu tenho na minha mão aqui. Agora vamos para outro assunto para chegar no mesmo. Uma simulação do envelope. Esse aqui é um papel de um FGTS que eu tenho direito. Eu cortei, recortei. E eu estou aqui fazendo um envelope cinza. Eu estou fazendo de conta que é um envelope cinza muito conhecido de vocês, CCBanos, membros e adeptos da CCB. Você já viu esse envelope cinza na CCB? Parecido com esse? Ah, tem um parecido com esse na CCB. No meu tempo que eu era porteiro, se alguém queria dar uma coleta na CCB, ela pegava o envelope em branco, colocava a finalidade da coleta, colocava dentro e dava na mão do porteiro. Eu fui porteiro e peguei muito dinheiro na minha mão, na CCB. Peguei muito. Colocava nos bolsos certinho, chegava depois, dobrava o joelho, nós em 2, 3, contávamos, piedade, construção, tal. Relatava ali, descrevia o que foi coletado, para qual finalidade. Era um envelope em branco, grande, dos antigos, não era padronizado, podia ser qualquer envelope, você podia trazer de casa, mas tinha já, ano 2005 para 2006, rumores de que surgiria um novo envelope. E o que foi que aconteceu? Para evitar muitos escândalos e tal, e de porteiros que se apropriavam da coleta, como tinha e tem muito, tem uns aí que estão por aí, eles não pegam mais aquele envelope cinza, porque não tem mais acesso a eles, né? Mas lá eles colocavam nos seus bolsos secretos e levavam para sua casa. Eu conheço uns aqui. A CCB resolveu fazer uma caixa de coleta, que eu já contei para vocês na minha série lá, O Segredo de CCB. E ela resolveu fazer o quê? Produziu um envelope que tinha quadradinhos descrevendo o que era que você ia coletar e doar, né? O que você ia coletar na tua casa, né? Eu quero doar tanto, 50 reais, 60 reais, 100 reais, 1000 reais. Eu quero doar 40 centavos. Colocava no envelope, pegava a caneta, eu quero para Piedade, fazia um xizinho na Piedade. O envelope que a CCB inventou já é timbrado justamente para a pessoa não escrever com a letra dela para qual finalidade que é.
Isso tem um segredo também, né? Esse vídeo que não é segredo, mas o segredo eu vou contar. É porque depois, se você fizer uma coleta e você quiser de volta na justiça e tal, se você tiver tua letra no envelope, pode fazer um exame chamado grafotécnico ou grafológico, como você quiser entender, grafotécnico, grafológico. E esse exame grafotécnico prova que a letra é sua e que você doou tanto, para piedade, construção, coisa. Ele pode requerer. Então eles inventaram um envelope cinza com quadradinhos, né? Onde você anota ali para qual finalidade você quer mandar o teu dinheiro. E o que aconteceu? Você tem uma história que eu contei primeiro, da Revolução, que aconteceu com Martinho Lutero. E você tem agora uma história do envelope que foi criado, desenvolvido, para juntar coletas e ofertas voluntárias para uma denominação religiosa. O problema é que nesse envelope não tem escrito aqui, ó, departamento jurídico. Tem construção, que é a primeira coisa. Depois tem piedade. Depois tem manutenção. E tem viagens, ou viagens e manutenção. E essas 4 coletas. E de repente a CCB inventa de inventar o departamento jurídico. Uma coleta para o departamento jurídico. E você está dando dinheiro para departamento jurídico. Como é que funciona isso? Você entra no Google, você vai no estatuto da CCB e veja coletas. Lá está escrito assim, piedade e diversos. Piedade e diversos. Piedade, eles querem dizer que é para a pessoa doar, para piedade, e depois diversos. Esse diverso eles não especificam o que é. É claro que essa piedade e esse diverso, tudo vai ser para construção. Tudo vai para construção. Exceto alguma coisa outra, lá um 10%, 5%, vai para piedade, para manter alguma coisa. Para tampar com comida a boca dos que já não estão nem com o coração lá mais. Tem gente que se mantém na CCB só por causa da barriguinha vazia. Eu conheço um aqui, ó. Atrás da parede aqui, ó. Tem um que está 14 anos sem ir na igreja e a piedade mantém ele. Porque ele sabe demais. Ele sabe demais. Piedade paga o aluguel dele. E agora paga o almoço e janta. Porque antigamente trazia comida, ele guardava, não cozinhava, estava estragando ele. Ele nem frequenta a CCB mais. Nem frequenta. Vai uma vez por ano na Santa Ceia. A piedade está mantendo ele. 14 anos aqui perto da minha casa. Porque ele sabe demais. É o único caso, eu já relatei nos meus vídeos aí, de uma pessoa que está mantida pela CCB que eu conheço. E ele falou que, ele não é, que a piedade não é nem louca de abrir a boca e tentar acabar com o benefício dele. Porque foi revelado que tem que manter ele até o final da vida. Não, o ancião revelou. Alguma coisa, se o ancião para poder manter esse irmão sabe. Mas tudo bem. Não é o assunto. O assunto ainda é coleta. Piedade, construção, manutenção e viagem. Departamento jurídico. Você viu aí na capa desse vídeo? Departamento jurídico. Esse envelope da capa aí, foi eu que desenhei. Peguei no YouTube, no Google, uma foto. Fiz uma montagem, claro, para fazer essa capa. E você tá vendo aí, ó. Departamento jurídico. Pagar advogados, bacharéis em direito, alguns com carteirinha da OAB, outros não se formaram. E tem muita gente envolvida no meio. Esta é a contra-reforma da CCB. Você entendeu porque eu falei da reforma protestante, da contra-reforma católica? Agora tem a contra-reforma da CCB. A CCB, aos moldes da Igreja Católica, ela também quer matar aqueles que os perseguem. Só que não matar com revólver, como antigamente nos anos 50, os crentes da CCB ameaçavam os assembleianos, os quadrangulares. Não. Agora a CCB quer matá-la juridicamente. Cala a boca das pessoas. Processos por difamações e calúnias. Mas engraçado, quem é que milita a sua própria custa? Quem é que trabalha de graça para uma instituição? Como se ela fosse a santa e poderosa obra de Deus que tem que ser defendida. Quem? Ninguém trabalha de graça. Se for nesse processo aí, quebrar o sigilo, quem que é o advogado? Ah, não, mas o OAB não permite, o TSE... Como não? Eu quero saber quem que é o advogado. Quem são os advogados, o nome desses advogados da CCB que estão processando e levando aos tribunais os cristãos verdadeiros?
Quem está pagando? Vocês lembram do caso do Adélio, bispo, que esfaqueou o presidente da República? E que não pode falar quem é que está... até os advogados aparecem o nome deles lá, mas não diz quem é que está pagando, quem que é quem é o autor. Autor não, eu acredito que não. Quem é que está financiando, está pagando esses advogados para defender, né? A CCB a gente sabe que está pagando. É a CCB que está pagando esses advogados aí. Esses advogados que estão aí, ó, processando as pessoas que conversam sobre CCB, que criticam. É claro que ninguém está falando palavrão aqui, xingando. Você falar que a CCB é uma seita não é xingar, não é pejorativo. Seita que está separada. CCB está separada da obra de Deus. CCB está separada de Cristo. CCB está separada da graça de Deus. CCB está caída da graça. CCB é uma antigraça. É um anticristianismo. A CCB nem é CCB. Ela nem é uma congregação. Porque o sistema dela é um sistema episcopal. Mas aos moldes das presbiterianas antigas. Mas a CCB ela não é uma igreja evangélica, é uma falsa igreja evangélica. E isso não é pejorativo de forma alguma, isso é uma realidade, porque ela não pratica o evangelho de Cristo. E a prova disso é a consulta que você pode fazer na sua Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, que mostra o cristianismo e o que é o cristianismo. E se você for no Novo Testamento e ver o que é o cristianismo, você vai ver que a congregação não tem nada a ver com as práticas cristãs. Ela tem a ver com costumes, talvez o costume da época do ósculo, o costume de uma igreja só, que é o véu, uma só, Corinto, que é o véu, e outras praticazinhas ali. Só. Nessas práticas são costumes. As práticas cristãs espirituais verdadeiras, a CCB, ó, não pratica. A prova disso está em Coríntios 1. Primeiro capítulo de Coríntios, no capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Paulo censura o litígio entre irmãos. Paulo não está falando aqui, nessa versão da CCB, ó, comunidade controlada pelo Brás, CCB. Não está falando de processos entre pessoas de diversas nacionalidades ou crenças religiosas em outro Deus, em outro Jesus. Não está falando de processo entre budista, candomblé, umbanda, quimbanda. Não está falando desses processos. Não está falando disso. Está falando de cristãos, irmãos na fé. Paulo censura o litígio entre irmãos. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante aos santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar a este mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios com juízo, pertencentes a esta vida, ele está falando pertencente a esta vida, a divisão de bens, brigas, listígios. Pondes na cadeira aos que tendes menos estima na igreja. Para vós, vergonhoso é isto, eu vos digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar os seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Olha o escândalo. Aí daquele causa escândalo, né? Na verdade já é uma falta entre vós. Tendes demanda um com os outros. Por que não sofreis antes o dano, a injustiça? Mas vós mesmo fazeis justiça, e fazeis o dano, e isso mesmo aos seus próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ou seja, aquele que procura esse tipo de comportamento não irá herdar o reino de Deus. Bem, o texto vai para frente porque fala de homossexualidade, fala de um monte de coisa, avareza, edomita,
de tantas coisas. Vai até o versículo 11. Mas o texto intrínseco está em capítulo 6 do primeiro livro de Coríntios, do versículo 1 até mesmo o 9. 1 ao 9. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 ao 9. Bíblia Sagrada, versão João Ferreira de Almeida, da comunidade controlada pelo braço, que é a seita CCB. Eu sinto vergonha cada dia que passa, de ter permanecido nessa seita. Porque essa seita prometeu tanta coisa. Deus vai chamar a tua família, Deus vai fazer obra, seja firme e fiel. E o meu pai já morreu, meu irmão já morreu, minha família toda lá mexe nas religiões estranhas. Um tanto é católico e não querem nem saber de CCB. E eu louvo a Deus que eles não conhecem a CCB, porque se eles conhecessem ficariam piores do que eles eram. O estado daquele homem, depois que pega essa montoeira de espírito, é pior do que o primeiro que ele tinha. Tem uma briga de pessoas aí? Ah, irmãos brigando, CCB. Não, irmão, não vai na justiça, não, põe na mão de Deus, não, você tem que aceitar o dano. Eu sei, eu provo, eu sei que é isso. Vocês sabem o que é isso? Isso aqui são cheques. São cheques. Como diz, ó, para o dedinho. Cheque, dinheiro. Aproximadamente quase 300 mil reais. Atualizado no valor de hoje, com correção de juros. Na época eu acho que estavam uns 80 mil reais. Mas como já tem 20 anos, né, deram os 300. Visto que com R$1, há 20 anos atrás, eu compraria o que com R$1, com 20 anos atrás? Compraria uma garrafa de Coca-Cola de 1 litro, de 2 litros, e hoje custa R$3. Então os 80 mil hoje chegaria a 240, 300 mil tranquilo. Cheques CCBanos, Irmandade da CCB. Olha o chequinho da Irmandade da CCB aqui, ó, que eu tenho guardado, ó. Tem aqui de 2000, 2001, 99, todos esses anos aí. E aqui tem, ó, chequinho de CCBano, ó. 157, 300, 80 reais, 40 reais. Irmandade CCB aqui na minha loja. Eu tinha uma loja de livros e discos. Vendia móveis usados, coisas antigas. Assim. Olha a Irmandade CCB. Olha a Irmandadinha CCB. Ó. O povo amoroso, zeloso, especial de boas obras. Aqui tem cheque do Banestado, cheque do Banestado, tem Bamerindos, HSBC quando chegou, que veio depois comprou Bamerindos. Tem cheque da... O que é Itaú? Itaú. Unibanco tem uns 20. E aqui tem Irmã da Costura. Aqui tem um monte de gente. Eu arquei com a dívida. Você acha que eu processei um desses irmãos que me deu isso aí? Eu chegava no liderança, põe na mão de Deus, deixa, vai causar encrenca com isso aí, deixa na mão de Deus. A minha loja depois, quando eu separei uma sociedade que eu tinha com o irmão, eu perdi. A loja valia uns 50 mil reais mais ou menos, depois que eu estava no estado de quase falência, né? Mas ela ainda durou alguns anos com esse irmão. E o irmão dizia para mim assim, eu não tenho condição de pagar você. Vou fazer o acerto, tudo isso aí. Mas sabe, né, irmão Silvio? Não dá pra procurar justiça as coisas, porque nós não podemos, irmão. Nós temos que ficar... Nós não podemos ir pra justiça, nós estamos ensinados. E aí, ó. E agora a CCB tira dinheiro da coleta pra pagar advogado. Pra processar cristão. Veja o caso aí que tá acontecendo. Nós temos um irmão chamado Josafá Agra. Esse irmão Josafá Agra, ele é um ex-membro da CCB. Ele é expert em CCB. Tudo que você acha que acontece, CCB aconteceu, ele sabe. Tudo. Porque ele tem uma história na CCB. Ele tem uma família na CCB. Ele tem umas gerações na CCB.
E ele sabe as coisas boas que aconteceram no passado, mas sabe tudo o que aconteceu das ruins. E ele em nenhum momento no seu canal, que ele tem no YouTube, seu trabalho, ele degrine a imagem da CCB. Ele expõe heresias, ideias erradas e fatos análogos. Ele não combate pessoas em particular, ele não combate pessoas na vida pessoal. O que o Josafá Agra faz no YouTube, desde o tempo lá que ele entrou, nesses anos todos, é defender a posição, sabe de quem? Sua posição. Ele está defendendo o seu direito constitucional de liberdade de expressão. Está defendendo o seu direito de poder entrar no céu. Liberdade de culto. Liberdade cristã. E isso aqui, palavra de Deus. Essa aqui é a palavra de Deus. Ela é a infalível palavra de Deus. Ela nos diz que nós não devemos levar essas coisas a ferro e fogo na justiça dos homens. Porque isso aqui nos relata, a Bíblia Sagrada nos relata, escrito, a gente lê, ela relata, que se a gente for, digamos assim, ter uma demanda jurídica diante de infiéis, fica muito feio. Oxalá que nessas demandas jurídicas apareça um juiz justo, cristão, um homem íntegro. Não que seja infiel. Porque infiel é a CCB, infiel às Escrituras, infiel ao Senhor Jesus e à pureza da sua liturgia. A palavra de Deus nos diz que céus e terras passariam, mas as palavras do Senhor Jesus não passariam. E quem disse isso? O próprio Cristo falou isso aí. Não foi eu que falei, não foi o Josafá Agra que falou. O próprio Cristo falou, céus e terras passariam, mas essa palavra não ia passar. E a CCB, ela manipula isso aqui como se fosse a sua vontade. Tem coisas aqui que a CCB prega que é para pregar. Tem coisas que ela pula. Você vai passar anos sem escutar certas coisas que estão aqui. E a CCB é isso, gente. Uma empresa religiosa que processa aquelas pessoas que não concordam com o que ela faz. É vergonhoso. E ela vai arrecadando pessoas com perfis falsos no YouTube que vão provocando as pessoas. Porque as pessoas vão se provocando, sendo provocadas até um limite onde elas estouram. Alguns se contêm e depois vão tirando prints das conversas e vão fazendo um catatal, um calhamaço de coisas para poder dar embasamento a um processo legal. E eu estou avisando já vocês, advogados da CCB, que estão processando nosso irmão Josafá Agra, que eu vou começar a coletar bastante testemunho de pessoas que foram afetadas pela CCB, pessoas que foram prejudicadas, pessoas que tiveram terrenos, né? Disputa judicial, tudo mais. Tudo que você vai imaginar de coisa contra a CCB, eu vou começar a arrecadar agora. Eu vou entrar em processo. Isso também, eu vou entrar. Estou pedindo também que você pense aonde é que está indo o dinheiro da sua coleta, do seu envelopezinho cinza. Piedade, construção, viagens e manutenção. E agora tem um quinto tópico agora, né? Quinto tópico agora é departamento jurídico. Você tira o dinheiro do pacotinho de café que você toma, que seus filhos vão tomar. Você tira o dinheiro da carninha que você ia assar com tua filha, com teu filho, quando passasse uma prova de colégio. Você tira o dinheiro de comprar um celular melhor para sua filha, para trabalhar, fazer um curso, um notebook, para dar esse dinheiro na coleta. E esse dinheiro não vai para aquilo que você quer. Vai para as construções e vai para o bolso de advogado. É, advogado. O seu filho ou sua filha podia fazer uma faculdade. Às vezes, direito, alguma coisa assim. O seu filho ou sua filha podia estudar, fazer um curso. Mas não. Você pega um dinheirinho lá, você quer ajudar as coisas de Deus. E dá na mão de quem vai pegar o teu dinheiro e só vai repassar para advogados. Vai lá, processa. Crucifica. Olha, não quero saber. Monta bem o processo, pensa bem, acha brechas na lei. E a nossa lei hoje está esquisita, né? E vai dando uma forma para isso. Esta é a verdade CCB. Nós estamos numa ditadura de opinião. Você não pode falar nas mídias, nas redes sociais, tudo que você quer. Caso do jogador de futebol, do jogador Maurício, né? Que fez uma citação aí, uma apologia à homofobia. E ele fez uma citação particular dele.
e ele foi considerado homofóbico, ele foi demitido do seu trabalho, e assim por diante. Nós estamos numa ditadura da opinião. E a CCB sabe muito bem. Ela pega advogados muito inteligentes, né, rapazinhos muito inteligentes, que estão achando brechinhas aqui e ali para vencer esse processo. Tá bom? Então, se você não sabia, a CCB está lançando uma nova coleta chamada Departamento Jurídico, tá bom? Pense, medite, tá bom? Reflita. Espero que Deus mude a tua vida e você comece a cair na real, tá bom? Deus te abençoe a tua família no nome do Senhor Jesus Cristo. Nos vemos no próximo vídeo. Fica aqui a minha indignação contra essa seita brasileira chamada Congregação Cristã no Brasil. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Nos vemos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Graça e paz a todos.